programa Giro está no ar, meio ambiente e cultura na sua televisão. Hoje vamos conhecer um pouco a história dessa bela cidade que é Goiânia. E claro, a casa do seu fundador, Pedro Ludovico. Vamos entrando, a casa é sua. A rua Dona Gersina Borges, antiga Rua 26, abriga uma casa que faz parte da história do povo goiano. A casa onde viveu o fundador da capital, Pedro Ludovico Teixeira. Iniciada em 1934, a obra foi concluída em 1937, trazendo em sua arquitetura o estilo Art Deco, muito em voga na época da construção. No momento de sua finalização, a residência do então interventor federal de Goiás tinha ares e dimensões palacianas, se levarmos em consideração o padrão goiano da época. Os traços arquitetônicos foram muito bem conservados e até hoje chamam a atenção de quem por ali passa. Esta edificação de tão importante valor histórico foi tombada em 1987 pelo Patrimônio Histórico Estadual e transformada no Museu Casa de Pedro Ludovico. O Museu Pedro Ludovico Teixeira ele foi criado para contar a história da família que pioneiramente transferiu a capital da cidade de Goiás para Goiânia, construiu a capital. Então ele tem uma relevância, apesar da gente ter uma história considerada curta, a cidade de Goiânia, mas ela é extremamente relevante para quem quer entender como é que funciona essa dinâmica, como é que os goianos se ocuparam esse território e principalmente o papel do Pedro Ludovico nesse processo. A residência é um sobrado de linhas sóbrias, que ocupa 4 lotes. Doado ao estado de Goiás pelos herdeiros do fundador de Goiânia, a casa e tudo aquilo que a ela pertence foi tombado como memorial e aberto à visitação pública. Móveis, utensílios, roupas, objetos variados, livros e peças de decoração lá estão, como foram deixadas pelo ilustre morador. Até as árvores que por ele foram plantadas, hoje elas servem de abrigo para os pássaros que ainda resistem no meio da selva de pedra, no coração da cidade. A gente chama de Museu Casa, né? Esse tipo de museu, assim, o Museu Casa Rui Barbosa, o Museu Casa Pedro Ludovico, porque na verdade a gente está tratando com a moradia, o lugar onde ele morou. Essa casa foi construída exclusivamente para ele e para a esposa, para a família. Então o museu conseguiu preservar, o seu acervo são os objetos dessa família, todos os objetos que compunham a casa, o dia a dia, e contar um pouco dessa história do pioneiro, do construtor de Goiânia, né? Lembrando que Pedro Ludovico não fez isso sozinho, né? Ele teve inúmeros parceiros, gente humilde, que infelizmente os livros de história não registram. O que mais me emociona é o quarto que eles faleceram. Ali estão as roupas deles, as roupas da minha avó e principalmente o retrato da minha mãe. Uma pessoa que ficou 13 anos numa cama, que morreu de mal de Alzheimer, igual o meu tio, Mauro Borges. Então aquilo me deixa muito emocionado, ver aquele retrato da minha mãe ali. Então eu chego até a ter lágrimas nos olhos, de emoção. Eu estive aqui num domingo, passeando, aí quando falaram para a menina que eu era neto do Pedro Ludovico, ela simplesmente chorou, teve um ataque de choro, falei, de emoção. Então eu conversei com ela, nós conversamos, aí ela foi acalmando, porque foi uma emoção que tomou conta dela. Esse aqui é o chefe de gabinete militar da presidência, Pedro Ludovico, Getúlio Vargas, professor venerando, primeiro prefeito de Goiânia, ministro João Alberto, ministro da Educação de Getúlio, Manuel dos Anjos, ajudante de ordem do governador, e o Antônio, meu tio, que morreu de desastre de avião. Essa mangueira foi plantada em 1934 pelo meu tio Pedro. Ela é um ano mais nova do que Goiânia. O mogno, o outro mogno, esse mogno é de 74, 75. Ele é mais novo que o de lá. E o tronco dele é mais grosso. Eu me sinto assim muito emocionado e muito honrado também de falar sobre meu avô, Pedro Ludovico, que é o meu líder. Não, ele não é só líder porque eu sou neto dele. Ele é meu líder pela atitude política dele. Então, eu me sinto assim, muito feliz de atender a criançada e levar essa mensagem do meu avô Pedro Ludovico para as escolas. Inclusive, eu só não atendo aqui não, eu vou nas escolas também, passo DVD
Então, para mim, é um motivo de orgulho. Teve gente que queria me pagar para fazer conferência sobre meu avô. Eu não uso a imagem do Pedro Ludovico para ganhar dinheiro. O meu trabalho é não cobrar da escola e falar sobre o Pedro Ludovico, porque dinheiro, isso memória não se compra. Para mim, é o museu mais importante de Goiás. Não é só de Goiânia, não, do estado de Goiás. Porque aqui está toda a história do estado de Goiás e principalmente da sua filha querida, cidade de Goiânia. Pedro Ludovico Teixeira nasceu na cidade de Goiás, então capital do estado de Goiás, em 1891. Formou-se médico no Rio de Janeiro e se estabeleceu na cidade de Rio Verde, nos anos 20 do século passado. Os objetos e instrumentos cirúrgicos reverenciam o exercício da medicina, profissão a qual se dedicou com o mesmo amor que dedicou à política. Pedro Ludovico Teixeira participou da Revolução de 1930 e acabou preso. Em 24 de outubro deste mesmo ano, enquanto se dava sua remoção para a cidade de Goiás, durante o percurso veio a notícia da vitória da Revolução. Assim, Pedro Ludovico chegou ao seu destino não mais como prisioneiro, e sim para assumir o governo provisório do estado, nomeado interventor federal. Prenderam ele, puseram na cadeia lá em Rio Verde, inclusive hoje lá é museu também. Ele foi preso, foi levado para Goiás. Quando ele estava chegando em Goiás, a Revolução triunfou. De prisioneiro, nomeado por Getúlio Vargas, ele foi interventor federal. Mas a prisão dele foi o seguinte: puseram ele no camburão e a ordem do Totó Caiado era para matar ele quando chegasse em Goiás, ou matar no perímetro urbano. O soldado avisou para ele: olha, a ordem que nós temos de matar o senhor. O coronel vai falar que o senhor está livre, a hora que o senhor sair, ele vai atirar no senhor pelas costas. Ele falou: deixa comigo. Aí, doutor Pedro, o senhor está livre. Saiu do perímetro urbano de Rio Verde, né? O senhor está livre, pode sair, pode ir embora. Eu falei: não, senhor, não é assim não. O senhor me dá um fuzil com 30 balas e eu vou sair de frente. Eu posso até morrer, mas vou levar muita gente comigo. Aqui é a cadeia onde meu avô teve preso na cidade de Rio Verde. Que crime que ele cometeu? O crime que ele cometeu é que ele queria mudar a capital do estado e os caiados não permitiam. Mas não é os caiados de hoje não, os de antigamente, tá? A Revolução triunfou e de prisioneiro ele passou a ser o novo interventor federal em Goiás. Este fato aconteceu no dia 24 de outubro de 1930. Por isso que ele escolheu a data 24 de outubro para o lançamento da pedra fundamental da nossa querida Goiânia, né? Em 1933, Pedro Ludovico fundava Goiânia, transfere a capital do estado e assim escreve um novo capítulo na história de Goiás. É a caneta de ouro com pedra de esmeralda que ele assinou o decreto da mudança da capital. Goiânia tem o formato do manto de Nossa Senhora Aparecida. O sonho de Pedro tornou-se realidade. Em poucos anos, a nova capital cresceu e se desenvolveu, tornando-se um moderno centro urbano. Superou todas as expectativas de seu fundador e a história mostrou que ele estava certo. Tanto que ela foi planejada para 50 mil habitantes. Hoje, Goiânia tem 1,5 milhão. Né? A última vez que até nós passeamos com ele, aí ele viu a cidade por cima, ele falou: não esperava nunca que Goiânia crescia disso. E olha lá que Goiânia, na época, tinha 400 mil habitantes só.
E como ele, como vilaboense, promoveu, né, todo o processo de transferência da capital, ele virou meio persona non grata da cidade de Goiás, que infelizmente não faz a devida referência à importância desse filho seu, né? Assim como Cora, eu acho que Pedro Ludovico deveria ter na cidade de Goiás uma casa onde ele nasceu, um museu, para como se a gente pudesse resgatar essa identidade cultural. Porque o Pedro ele ficou meio sem pátria, né? Porque, olha, eu nasci na cidade de Goiás, até bem adulta, eu não sabia que ele era vilaboense. É um ostracismo, é como se ele não tivesse existido, como se ele não pertencesse à comunidade vilaboense. E é importante destacar que ele, legítimo filho da cidade de Goiás, viu, não como um mero jogo político, mas a necessidade que já era decantada desde o período colonial pelos primeiros governantes, de transferir a capital para cá. E as pessoas esquecem disso e tratam ele como se ele fosse um rebelde, um filho que nega a pátria e transfere a capital. Eu, como vilaboense, particularmente agradeço a iniciativa. Pedro Ludovico exerceu várias vezes os cargos de governador e senador. Reeleito em 1961 ao Senado, permaneceu até quase o fim de sua legislatura, quando em 1969 teve o mandato cassado e os direitos políticos suspensos pela ditadura militar estabelecida em 1964. Pedro Ludovico Teixeira faleceu em 1979, aos 88 anos de idade, poucos dias depois da publicação da Lei da Anistia. A paixão pela política, Pedro transferiu ao filho mais velho, Mauro Borges Teixeira. Coronel do Exército Brasileiro, Mauro foi eleito governador de Goiás em 1960. Pai e filho foram extremamente trabalhadores, eles viveram mesmo por conta dessa causa e eu acredito sinceramente que Goiás tinha que reproduzir mais políticos dessa monta, dessa coragem e dessa integridade. Goiás precisava aprender ainda mais com esses políticos que passaram da família Pedro Ludovico e que governaram o nosso estado. Deposto em novembro de 1964, pelo ato da ditadura militar, Mauro Borges foi cassado e proscrito, mas não sem antes resistir, como homem comprometido com as forças democráticas à imposição militar. Ele falou que só saía morto se não viesse com uma ordem oficial. Mas veio a ordem, inclusive uma senhora sentou a bolsa na cara do coronel e cortou aqui. E o povo pedindo arma, queremos armas. E os aviões sobrevoando Goiânia, né? Sobrevoando Goiânia com 40 mil pessoas na praça. Queremos arma. E ele falou, gente, eu não sou homem de fugir da luta, mas sou obrigado a entregar ao governo, senão vai haver um mar de sangue na cidade. A dona Lourdes, minha tia, ela nasceu em São Francisco de Assis, 12 quilômetros depois de Santa Maria, onde houve aquela incêndio na boate. Kiss, exatamente. Então, ela que fez o curativo do coronel, que teve acidente com ele, que a mulher bateu a bolsa nele. Foi de propósito ou foi de... Não, foi de propósito. Anistiado em 1979, foi eleito senador em 1982 e deputado federal em 1994. Após cumprir o mandato de 4 anos, Mauro Borges abandonou definitivamente a vida pública, mas continua admirado e respeitado no meio político. A notícia de sua morte, no início de 2013, comoveu o povo goiano. Foi decretado luto oficial no estado por 7 dias. A história de Goiás deve muito a estes dois grandes nomes. Na Casa Museu, as fotografias e documentos nos fazem entender e acompanhar mais de perto a trajetória política de pai e filho, ambos com o mesmo espírito guerreiro que lhes custou os seus mandatos durante os chamados Anos de Chumbo. Considero fundamental e tenho muito orgulho da resistência apresentada pelos goianos, né? Pedro Ludovico, que também foi cassado quanto senador, e do Mauro Borges, que perdeu a sua governança, né? Ele era governador do estado, porque ele foi o primeiro a falar, não vou demitir os deputados comunistas. Quer dizer, ele não ia fazer isso. E por ter sido essa parede, essa oposição à resistência, eles foram barbaramente perseguidos, né? Politicamente perseguidos.
Ludovico foi casado por 58 anos com Dona Gersina Borges, com quem teve vários filhos. Aqui, na casa que construiu para sua família, o casal permaneceu unido até o final da vida. Os móveis, os objetos e utensílios domésticos mostram o estilo de vida da família. Quarto com closet e banheiro conjugado era um luxo de privacidade naqueles tempos. O escritório, a sala de leitura, onde também se assistia à TV e se ouvia música, tudo pronto a atender às necessidades de um político do porte de Pedro Ludovico, que recebia inúmeras pessoas ilustres em sua casa. Ali era um escritório, depois tinha a sala de visita e a sala de televisão. Aqui que ele reunia com os políticos para articular a política e tudo. Aquilo é uma casa de políticos, né? E outra coisa, a gente almoçava aqui, dia de semana, tinha 10 pessoas almoçando na mesa e tinha 100 pessoas do lado de fora. Meu avô nunca deixou ninguém passar fome que entra aqui. Eu acho isso muito bonito. A respeito, tinha uma casa antiga que infelizmente derrubaram a casa, que onde está esse prédio aí hoje, era uma casa mais ou menos da idade de Goiânia, da idade desta casa, aliás. E inclusive morava lá um grande professor, que a gente nunca pode esquecer dele, Dr. Alaciel Prado. Ele era professor, ele foi um dos fundadores da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás. Esse nome nunca pode passar em branco. A riqueza de detalhes dos móveis em estilo português reflete a elegância discreta do casal que aqui viveu. A religiosidade típica das famílias goianas também está presente no grande número de imagens e esculturas sacras. As roupas e objetos pessoais mostram que o antigo proprietário era mesmo um homem de muito bom gosto e de hábitos bastante particulares, alguns bastante dignos de serem lembrados. Ali é o chapéu favorito dele, aquele lá de cima. Esse que está aqui, ele nunca usou ele. Ele não usava chapéu de palha, não usava. Meu avô falava muito bem francês e inglês. Ele tinha uma secretária chamada Suzy. Ela falava, ele proibiu ela de falar em português com ele. Ele praticar o francês, né? Ela falava bem francês, então só falavam em francês. Este político elegante, muito bem apanhado e de gosto refinado era, na sua essência, um homem simples e dedicado à família. As fotografias expostas no museu mostram momentos flagrantes da intimidade e do carinho de Pedro para com os filhos. A casa passou por várias reformas e ampliações no decorrer do tempo, para atender à necessidade da família. Após o tombamento, o prédio foi totalmente recuperado e ganhou um espaço especial para homenagear Gersina Borges Teixeira, a esposa e companheira de Pedro Ludovico. As roupas, os sapatos, bolsas, acessórios e os pequenos objetos pessoais de Dona Gersina são um tributo a essa distinta dama, que, embora nascida em outro estado, se dedicou aos goianos e se tornou conhecida como a mãe dos pobres. A grande companheira que deu suporte ao estadista Pedro Ludovico. É o seguinte, ele saiu de Goiás com 17 anos, ele era filho de pais, o pai havia abandonado a esposa, ele foi criado pelo avô e ele foi para o Rio de Janeiro. E eu acho interessante porque a data mais ou menos coincide com a época de Oswaldo Cruz. Então ele formou-se como médico sanitarista com elevadas preocupações sociais. Era um homem muito culto, lia francês, lia línguas. Então a gente até vê em alguns momentos, algum registro, que ele fala que ele tinha uma certa dificuldade de lidar politicamente com as pessoas daqui, por conta desse elevado acervo cultural que ele carregava. Ele casou-se com Gersina Borges, que pioneiramente para a época, é uma pessoa que eu admiro muito, particularmente a Dona Gersina, que era bem o feijão e o sonho. Porque o Pedro era muito envolvido com questões políticas, com o bem da humanidade, com questões sociais mais elevadas, e ela o feijão. Porque
Aquela que garantia a paz, a sustentação, o funcionamento dessa casa, o desenvolvimento dos filhos, né? E eu vou falar para vocês, vão ficar surpresos que eu vou falar. Quem ensinou política para o meu avô foi minha avó Gersina. Ela que ensinou, ele não sabia nada de política. Ele ensinou e ele foi um grande político. A Casa Museu Pedro Ludovico Teixeira abriga e revela aos visitantes as grandes paixões de seu ilustre morador: a política, a medicina e sua família. Nenhuma delas jamais se sobrepõe à outra e juntas fizeram de Pedro uma das maiores personalidades da história goiana. A casa respira emoção e exala vigor cívico em cada pequeno espaço que se visite. É pura história. Como é? Gostaram? O programa Giro termina por hoje, mas quarta-feira às 23 horas, novamente, Meio Ambiente e Cultura na sua TV, com uma nova história, com um novo passeio, com uma nova viagem. Esperamos por você. Um abraço, até mais.